Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Mentalidade Empreendedora Podcast para quem quer mais margem, recorrência e escala em seu negócio. E hoje estamos aqui, eu, Pedro Quintanilha, e uma convidada especial, a Carol Zupardi. A Carolina Zupardi, gente, além de ser a Neymar da educação online, você vai entender isso, já ela é professora, PhD em Linguística Aplicada, com paixão por tecnologia e educação online, com quase 2 décadas de experiência, não entrega a idade. Carol já desenvolveu uma variedade impressionante de cursos online e tem sites maravilhosos para aquilo que funciona de verdade na educação online. Ela é a pessoa que está por trás de diversos programas educacionais de altíssimo nível, de nível executivo, e ela vai contar um pouquinho dessa história dela, né? Então, Carol, seja muito bem-vinda ao nosso podcast aqui. Como é que você está? Obrigada, Pedro. Um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Olá a todos que estão assistindo, estão ouvindo. Estou tudo bem, tranquilo aqui, participando e trazendo, se Deus quiser, muitos insights para vocês. Muito legal. Carol, começa contando um pouquinho qual que é a posição que você ocupa hoje no mercado da educação online e conta pra gente um pouco como começou essa sua jornada dentro do universo digital. Conto sim. Eu hoje sou diretora de produtos e serviços na Sintana Education, que é uma empresa, a gente diria uma edtech, acho que a gente pode dizer, aqui no Arizona. Então, é uma edtech que faz parceira com a Arizona State University, que é a universidade número 1 em inovação nos Estados Unidos. E a gente traz essa expertise para universidades ao redor do mundo. Então, a gente tem hoje 16 universidades parceiras. E, além disso, eu tenho a minha própria empresa como consultora educacional, trazendo toda essa expertise que eu fui angariando aí aos últimos... Eu estou no ensino online focada mesmo nos últimos 10 anos, para empreendedores, para outras instituições de ensino e as pessoas em geral que hoje estão no digital, que querem entrar para esse universo do ensino online. Eu comecei por acaso, Pedro. Foi como, acho que é a história da minha vida, assim, né? As últimas posições foram assim, não existe essa posição ainda, mas a gente gostaria que você criasse, né? Então, essa foi a história. Eu comecei minha carreira como professora de inglês, né? Então, eu dei aula de inglês, por isso meu PhD de Linguística Aplicada. Eu até hoje faço pesquisa nessa área, eu adoro, né? Tenho meu lado pesquisadora. E eu comecei dando aula, eu sempre dei aula, muitas aulas em company, né? Professor particular, a gente vai para diversas áreas e dando aula para empresas e também para universidades. Quando eu terminei o mestrado, eu estava, o que eu faço agora? Eu queria ir para um universo mais formal, talvez testar um pouco, né, esse universo da universidade, porque eu sempre gostei, sempre quis seguir essa carreira. E a maioria dos clientes que vinham para mim eram empresas, né? Então, executivos. Então, eu falei, não, vamos ver. E aí, eu recebi uma ligação para trabalhar para um grupo no Brasil, de uma rede de universidades, trazendo o conteúdo deles que eles tinham para a rede. Então, ali, na época, eles tinham 80 universidades ao redor do mundo. E eles ofertavam uma série de produtos digitais, serviços digitais de formação de docentes, produtos de cursos de inglês, outros cursos de soft skills, e eles não conseguiam colocar no Brasil. Então, por isso que eu falei, eles não sabiam qual seria o meu escopo de trabalho. Mas e aí eu comecei assim, e aí uma das coisas, como é que você escala, né, programas e serviços sem ser presencialmente, porque são 2 instituições do Brasil. Nos outros países, eles tinham uma instituição por país, às vezes 2, mas no Brasil eram 12. Né? Então, como é que você escala isso presencialmente? Impossível. Então, foi aí que começou o online. Como é que a gente traz todos esses produtos, coloca eles no universo online. Então, uma forma digital. E aí, foi que eu comecei nesse universo. Eu já dava aula, eu já usava muito tecnologia, sempre usei. Tanto que meu doutorado é nessa área, é linguística, mas vai muito para a linguística computacional.
E então foi aí que começou. Eu comecei trazendo os cursos de soft skills, aí fui para formação de professores, para os cursos de inglês, e aí desandou, né? Que eu falo, desandou daí. Que legal, Carol. E quais os projetos que você já trabalhou nesse formato de construção de treinamentos, assim? Quais universidades você já trabalhou? Conta um pouquinho sobre isso pra galera. Eu trabalhava então essa rede, eu trabalhava na Lloyd, na época que eu estava no Brasil, então todas as instituições faziam parte do ecossistema. Todos o produto de inglês ele era universal para todos. Esses cursos de soft skills, por exemplo, o exemplo que eu te dou, a gente fez um curso de habilidade de apresentação, então de presentation skills, né, que a gente chamava, que é uma parceria que a Lloyd tinha com a On The Room, que é uma das maiores empresas de comunicação, de treinamento de comunicação, de formação de líderes, e a gente conseguiu uma parceria com eles para transformar isso para os estudantes de graduação. Então, foi um curso que foi muito interessante de fazer, porque como que você transforma um treinamento que é intensivo de 3 dias presencial com eles, de pura ação, você falando, é oratória, né? É um curso de oratória. E como é que você transforma isso num curso autoinstrutivo online? Então, esse foi meu primeiro desafio quando eu entrei na empresa e foi muito interessante. A gente conseguiu no final, foram mais de 170 mil alunos fazendo esse curso no Brasil. Então, foi bem interessante. Os cursos de professores, formação de professores, a mesma coisa, metodologia, a gente trazia isso. Um dos que eu trabalhei nos últimos projetos que eu trabalhei com a Lloyd foi com uma parceria com a IBM, que eles fizeram. Então, de usar o conteúdo da IBM, a gente podia usar todo o conteúdo, todo o acervo educacional da IBM para criar cursos para os nossos alunos. Então, a gente criou 5 cursos de tecnologia para desenvolvedores, para programação, estratégias de inovação. Então, foi bem interessante como é que você pega conteúdos que já estão prontos, né? Então, que é muita coisa que a gente vê no digital, que eu já tenho isso, como é que eu transformo isso num curso, né? Eu já tenho todo esse conteúdo, como é que eu faço isso? Como é que eu transformo isso numa experiência de aprendizagem, né? Numa jornada de aprendizagem que vai fazer sentido, que vai trazer resultado. Então, esse é o maior desafio e uma das coisas que eu mais gosto de fazer é pegar isso, né? Então, o pessoal fala, como é que você cria? Eu criei para saúde, né? Então, na Emeritus, eu saí da Lloyd em final de 2020, entrei para Emeritus, foi quando eu abri a minha para a empresa também, que me deu a chance de ter, né, abrir esse escopo. E para Emeritus eu fazia curso de educação executiva, né? Então, eu criava aí uma série de cursos, olhando o mercado com instituições parceiras. Então, com a Emeritus eu trabalhei com o INSPER, trabalhei com a Fundação Cabral, desenhando o programa, o que vai ser um programa de cursos, e aí quantos cursos vão ter, qual é o conteúdo, trabalhando com os professores para desenvolver isso. E aí um foi gestão e o outro inovação. Então, os temas são sempre variados, esse é que eu mais gosto, né, no meu trabalho. Então, hoje, para você também, hoje eu estava lançando o curso de formação de professores de inglês aqui pela Sintana. E ontem eu estava trabalhando com uma mentorada num curso de terapia do sono. É sempre uma experiência muito legal. É isso que eu curto, assim, dessa área. Muito Né? A gente legal. está sempre aprendendo. Eu aprendo conteúdo para poder conseguir ajudá-los a colocar isso numa sequência didática. Nesse sentido. Muito bom. E falando nesse aspecto, né, da sua habilidade de criação de produto, de formatação de produto, né, que é uma habilidade única sua, é algo que, né, tem sido, inclusive, utilizado em favor de executivos, né, de grandes empresas e tudo mais. O que você enxerga, Carol, como erros comuns na hora de alguém criar o seu próprio programa online? Por que eu te pergunto isso? Porque tem uma galera que acompanha a gente aqui que entende que a criação de um curso online é um caminho poderoso para a escala da sua hora. Assim como um dia eu, como consultor, formatei o meu conhecimento em uma metodologia e comecei a trabalhar, né, e escalar isso.
dentre as coisas que eu trabalho são cursos online, né? A gente tem a nossa especialidade em recorrência, inclusive a gente trabalha junto na parte da mentoria e tudo mais, e essa perspectiva de você poder formatar o seu produto, né, o seu conhecimento em produto é algo muito atrativo para muita gente, né? Só que a gente vê pessoas cometendo algumas, né, coisas meio malucas aí por aí. Eu queria que você olhasse e dividisse com a gente alguns erros que você enxerga na hora de alguém pensar essa construção do seu próprio curso online. A gente vê muito isso, né? A gente vê muita coisa boa, mas também vê muita coisa que você pensa, o que essa pessoa tá pensando quando ela criou isso? Eu acho que um dos principais erros que eu vejo, Pedro, é falta de desorganização do conhecimento em si da pessoa. Às vezes a pessoa, ela é uma fera, é o melhor especialista no assunto, né, da sua área, mas chega na hora de colocar, de estruturar esse conhecimento em uma sequência que vai fazer sentido para alguém que não domina esse conhecimento, que está começando a aprender, essa é a maior dificuldade. Então, ele acaba colocando tudo que ele sabe ali, então ele vai colocar muita ou informação demais. Então, você vê que tem cursos que têm informações demais, estão desorganizadas, não estão sequenciadas. Então, eu começo o curso e aí eu vejo, o nível é tão difícil que eu não desiste. Ele fala, nunca vou conseguir chegar, nunca vou conseguir aprender isso. E aí, se ele tivesse continuado, ele veria que lá no módulo 3 ou 4 vem a informação básica que ele precisava, né? Para conseguir entender o que estava no 1 e 2, né? Ou ele começa sem direcionamento nenhum. Então, às vezes, a pessoa cria um curso que é muito bom, que tem um conteúdo sequencial bom, mas a hora que o aluno entra, ele não faz ideia por onde começar. Ele não faz ideia do que ele vê primeiro, do que ele faz. Então, ele entrou ali na plataforma, tem um monte de coisa, e aí, eu faço o quê? Né? Então, não tem um onboarding, que também faz parte, não faz parte do conteúdo em si, técnico, mas faz parte da experiência, né? Então, às vezes ele foca muito em conteúdo e esquece a parte da experiência. Às vezes foca só na experiência e deixa o conteúdo para lá. Então, acho que esses são alguns dos erros. Ou conteúdo de mais ou conteúdo de menos. Eu já vi muitos cursos que, assim, eu não quero dar toda a minha expertise num curso. Então, ele não dá o suficiente. Ele está prometendo mundos na hora da venda. Na hora da oferta, ele promete a transformação mais incrível no mundo. E a hora que você entra no curso, não tem nada daquilo. Não tem, ou não tem, ou não está claro, né? Ele não mostra para o aluno que o aluno tem aquela informação ali. Então, eu acho que esses são os principais erros que eu vejo, e principalmente você vê isso muito no feedback dos alunos lá. Então, por que você não continuou esse curso? Ou por que você fez esse curso? Ou por que fulano é ruim? Ele não vai falar que esse curso é ruim, vai falar, fulano é ruim, não sabe ensinar, né? Não tem didática, né? O pessoal adora falar isso, essa pessoa tem didática. Na verdade, às vezes ela não tem, mas ela conseguiu sequenciar o curso, conseguiu trazer a informação de uma forma que ficou muito clara e que conectou com aquela transformação que ela tá prometendo. Acho que esse é o principal gap que o nosso mercado, assim, no digital, né, acaba pecando ainda. A promessa, ela é muito boa, a venda, ela é muito boa, né, o pessoal foca muito nisso, mas a hora que te conectar o conteúdo que está ali naquele curso, né, aquela transformação, não fica claro, né? Às vezes ela está conectada, muitas vezes está conectada, mas não está claro para o aluno que está. Então, o aluno não vai conseguir atingir o resultado, ou ele não vai perceber que ele atingiu o resultado, né? A gente precisa dizer o óbvio, eu falo isso direto. O óbvio precisa ser dito, né? Então, assim, mostre para o aluno como é que ele tá atingindo esse resultado. Então, eu acho que esses são os principais, assim, que eu vejo, né, na grande maioria. Obviamente que tem uns ou outros que são mais técnicos, mas eu acho que em termos de estruturação de conteúdo são os principais. Legal. E o que você vê como pontos assim, importantes para a pessoa poder ter sucesso no seu programa? Eu acho que o principal é ter muito claro com quem que ela tá, quem que é o aluno dela, né? Então, assim, entender muito bem quem que é esse aluno, né? O que seu curso resolve, até onde que vai o seu curso, né? Eu acho que esse é o principal,
Por quê? A gente, quando você pensa, né, um curso online, qual tipo de produto que eu quero ofertar? Eu vou ofertar um curso online. Então, o curso online, ele tem a característica de um curso, ele tem um começo, meio e fim, né? E às vezes o que ele não quer, o que ele quer ensinar, o programa que ele quer, não tem um fim, ou não tem um meio, né? Então, assim, o curso talvez não seja o produto ideal para você, né? Então, entender muito bem quem que é essa pessoa, quem que é esse aluno que você quer ensinar, o que ele precisa, o que você vai ensinar para ele, né? E qual que é o formato de produto que se adequa a isso, né? A essa transformação que você está buscando. Porque nem sempre vai ser um curso, às vezes pode ser uma mentoria, né? Às vezes vai ser um grupo, né? Uma comunidade. Às vezes vai ser algo que vai misturar. Então, vai ser um curso com um acompanhamento mais próximo. Pode ser um curso autoinstrutivo, às vezes pode ser um e-book, né? Às vezes tem um professor que veio, não, eu quero isso. Era um tutorial. Eu falei, gente, não tem por que você fazer uma mentoria disso, sabe? Então, é um tutorial. Então, às vezes, entender isso. O que vai comprar, o que ele precisa, o que eu posso ofertar da melhor forma, no melhor formato. Acho que esses são, né, os pontos principais de decisão ali que ele precisa tomar. Muito bom. E até uma coisa interessante, né, Carol? Porque pegando agora o gancho em cima desse aspecto que você está falando e trazendo para você como profissional, né? Você é uma profissional que trabalha com formatações de cursos, né? E a sua habilidade está nesse lugar da educação online, de um modo geral. Só que o seu modelo de negócio, do seu negócio, ele não tem uma ligação direta com um curso específico, estruturado com início e fim, né? Você escolheu um caminho de mentoreamento, né? E muito assertivo, né? Porque essa são coisas completamente distintas, né? Uma é a habilidade que você tem como, né, especialista em educação, de estruturação de programas. Outra é a tua expertise, você como profissional. Eu queria entrar agora um pouquinho nesse lugar de você como profissional, né? Você que escolheu ajudar outras pessoas, né, nas suas estruturações de cursos e tudo mais. Quais foram os seus desafios? Você agora no chapéu do expert, né? Colocando ali essa perspectiva. Poxa, eu vi aqui, né, como uma executiva, você é muito bem reconhecida, né, alcançando altos patamares na sua carreira, uma carreira de direção, né, trabalhando diretamente com uma área de C-level, vamos dizer assim, de fato, né, não vamos dizer assim, de fato nessa área, né, poxa, morando fora do Brasil, então tudo que um executivo poderia almejar, você tem conquistado na sua carreira, né, só que eu sei que você quer mais, né, você tem ambição, você tem fome por mais, né? E você, obviamente, tem uma mensagem que é mais ampla até do que o ambiente puramente executivo e escolheu uma recorrência continuada, um trabalho de mentoreamento. Conta pra gente um pouquinho como é que foi essa história, como que você escolheu isso e quais foram os desafios nessa posição de expert. Eu vou te dizer que essa posição de expert é o maior desafio. Eu tenho. Eu faço muito bem os projetos, né? Mesmo para as universidades, né? O pessoal quer montar uma pós-graduação. Também é tranquilo, né? Então, assim, vamos sentar, vamos montar. Aí, como expert, como que eu faço? Como que eu... Primeiro, qual que é isso que eu coloquei aqui, que é o maior desafio, né, de todos os experts? O que eu vou falar, né? Sobre o que eu vou ensinar, né? O que eu quero, porque o leque é muito grande. Então, eu trabalho com instituições de mais de 150 programas de pós-graduação para as instituições, né? E aí, ao mesmo tempo, eu já fiz programas de inglês, já fiz cursos livres, né? Já trabalhei com professores diretos. Então, por onde que eu começo? Eu comecei pensando, falei assim, vou falar para professores que era uma dor que eu tinha na época. Eu fazia as pós-graduações, né, e trabalhava com a produção das disciplinas com professores. E a nossa maior dificuldade era o professor que não sabia criar uma disciplina online, não sabia escrever, não sabia escrever, não sabia escrever o formato do conteúdo online. Vou fazer esse disclaimer aqui, né? Senão vou pegar essa né, o professor não sabe escrever e vai embora. Mas tem Mas escrever também, né?
Mas assim, não sabia colocar no formato. Entendi, bem. E aí eu falei assim, o que é uma dor? Eu fiz o que o expert não deve fazer, o erro que o expert comete. Que era o quê? Qual que é a minha dor? Né? A minha dor é, o professor me entrega um negócio que eu não consigo usar, né? Então, é isso que ele precisa aprender isso. E, na verdade, eu vi, né, testei, comecei falando sobre isso, tanto se você olhar meu Instagram lá no comecinho, eu falava para professores falando sobre EAD e produção de conteúdo para EAD, e eu vi que assim, não é algo que eles querem, né? E não é algo que eu estava feliz falando, não era algo que eu falei assim, gente, não é isso que eu quero falar, sabe? Eu quero ir para um nível mais estratégico, eu gosto muito mais disso, não é o operacional que eu curto. Eu sei fazer, eu fiz muito, mas hoje em dia não é isso que eu faço. E eu fiz o curso para professores, então eu fiz meu curso online, né? Lancei, tive gente fazendo, né? Então, deu certo, mas não era aquilo que eu queria. E aí eu estava nesse momento, desisto disso e foco mesmo na minha carreira executiva, ou continuo. E eu sempre tive, Pedro, como um valor, né? Eu sempre tive muita sede de aprender, né? Então eu sempre segui. O pessoal fala, a Carol é super geek, é super nerd, todo mundo fala isso, né? E eu sou mesmo, né? Eu aprendi a ler e escrever antes de ir pra escola, sozinho, né? Então sempre, né? Sempre fui. E aí uma das coisas era, como é que eu consigo compartilhar? Porque meu valor eu aprendo para ensinar, eu não aprendo para mim, né? Então, como é que eu sirvo e coloco esse conhecimento da melhor forma possível, né? Então, eu acho que esse era um dos meus maiores desafios. Para onde que eu vou? E aí foi um dos momentos que eu conectei com você e defini, eu vou ensinar professores, eu vou ensinar executivos, eu vou ensinar empreendedores, e eu tô meio perdido. Falei assim, não, o que eu quero ensinar? Né? E aí, beleza, eu quero ensinar isso. O que eu gosto de fazer? Eu gosto disso. A partir disso, o que o público gostaria de aprender? Que aí eu fui executar aquilo que eu ensinava, né? Então eu falei assim, gente, né, vamos pensar, o que eu realmente ensino, né? O que eu faço? Vou fazer isso para mim, que a gente acaba não pensando, né? A gente entra tanto no automático que não fica claro, né? A gente precisa de alguém externo para dizer pra gente, falar assim, olha, pensa o que você faz, né? E foi isso que aconteceu. Eu tinha uma colega que era especialista em marcas, né, em branding, e aí ela falou assim, e aí eu tava ajudando ela a montar o curso dela. E nessa troca, a gente foi trocando, e ela falou assim, por que você tá falando? Por que você não fala isso? Né? O que você gosta de fazer? Por que você não faz isso? E aí, calhou de eu encontrar uma palestra sua, num curso de marketing digital que eu tava fazendo, e aquilo conectou. E eu falei assim, eu tinha que ir para isso. E na época, eu tava falando para professores, e eu fiquei postergando, e em seguida a gente, por acaso, eu vi, né, algo que você comentou, que você falou, e falou assim, quer saber, eu vou fazer imersão. Né, vamos ver onde vai. E aí foi ali que eu falei assim, não, é isso, né, Tanto que quando a gente fala, você fala assim, que essa loucura que tá na sua cabeça? E eu acho que foi isso que realmente me estruturou para falar com o que eu realmente gosto. E aí esse público, e aí eu passei, não, o público que é professor, ele consome o curso online, né? O professor, por isso que também eu fiz o curso online. Esse público que é executivo, que é o público que eu trabalho, ele quer acelerado. Ele não quer ele aprender a fazer tudo para depois ele fazer, né? Então, para o público com quem eu falo, um curso não atende o que eles esperam, né? O que atende é o meu direcionamento de uma forma mais assertiva, de uma forma mais rápida, para ele executar, ou a equipe dele executar, né? Então, eu atendo tanto os dois cenários, né? Eu tenho o mentorado que é eu presa, né? E que é ele que vai fazer tudo, mas eu vou dar o direcionamento para ser mais rápido. E a empresa, então tem startups ou empresas que querem entrar nesse negócio digital como uma empresa, e aí eles vão ter equipe que vai executar. Então eu dou esse direcionamento para eles e para a equipe executarem. E aí um curso, como é que a equipe toda vai fazer um curso e demorar, né, esse tempo
para fazer o curso. E também o curso eu não conseguiria atender de uma forma num curso autoinstrutivo, por exemplo, que é o que o meu tempo também permite, de conseguir passar tudo o que ele precisa de uma forma rápida, de uma forma assertiva, né? Então, aí eu escolhi a mentoria que acaba sendo o mais fácil, né? O mais fácil para o aluno executar aquilo que ele precisa. Muito bom. E também para facilitar a minha entrega. Isso é muito interessante, porque você facilita dos dois lados, né? Você, nesse caso, isso está facilitando a vida de quem está consumindo, né? Porque resolve um problema mais emergente dessa pessoa, né? Mais urgente. E do seu lado também acaba sendo mais prático, porque você não tem toda a estrutura de desgaste de ter que gravar horas e horas de conteúdo antes de começar o processo de vendas, né? Então, muito legal. E mesmo entregando online, né? Mesmo entregando ao vivo. Tipo, é uma coisa que demanda, né? Da estruturação, né? Dos materiais e tudo mais, até porque tem que fazer no padrão de qualidade Carol Zuppardi de ser, né? Ah, claro. Então, com certeza. Aí não tenha dúvidas. É muito legal, Carol, você dividir um pouco da sua experiência de percepção, né? Então, isso é uma coisa interessante, né? A gente precisa perceber o que é o mais adequado para o nosso cliente, né? Isso cabe completamente dentro também do aspecto. Se você enxerga que o que é o mais adequado para o seu cliente é o curso online estruturado, cara, você vai precisar se dedicar para estruturar e desenvolver isso, e isso Sim. com os seus benefícios e potenciais de escala e tudo mais, né? Como a própria Carol falou, ela mesma já estruturou mais de 150 pós-graduações, cara, olha isso, né? Então, assim, existe esse mundo de oportunidades dentro desse ambiente. Agora, você precisa entender o que encaixa mais para o seu momento, para a sua jornada, para o seu cliente, né? Que é um ponto aí crucial dentro desse formato, né? Carol, para a gente poder caminhar para o nosso fim aqui, muito legal o nosso papo, eu quero te fazer mais 2 perguntas, e essas são perguntas assim, que eu quero te levar a refletir. Imagina você entrando numa máquina do tempo, tá bom? E aí você volta no tempo e encontra lá a Carol Zuppardi, sonhadora, iniciando, estagiária, pensando no mundo e tudo mais, e você pudesse dar um conselho para ela. Qual conselho você daria para Carol? Ah, senhor. Essa é difícil, hein, Pedro? Eu acho que se eu não tivesse passado por tudo que eu passei, eu não estaria aqui hoje, né? Então, acho que eu não diria assim. É difícil você falar, faça diferente, mas acho que 2 pontos que eu acho que teriam feito a diferença, né? Talvez. Um é acreditar mais em mim, na minha capacidade, né? Acredita que você consegue. Então, acho que talvez poderia ter encurtado muita coisa ali, né? E o segundo é aprenda vendas, né? Aprenda a vender. Porque esse eu vejo que é um bloqueio meu até hoje, assim, sabe? E eu tinha muito isso, a época que eu dava aula né, mesmo aula em empresas, eu sempre dei aula por escolas, né? Então, era uma escola em company, mas era uma escola. E os meus clientes particulares sempre foram recomendação. Porque eu já tinha essa maneira de vender, eu não sei vender, não sei, sabe, assim, não, vendas não é pra mim. E aí eu pensava, não quero ter, como a gente, né, como Deus faz as coisas, né? Eu falava assim, não quero ter a minha escola, não quero ter a minha, não, assim, porque aí eu vou ter que ser uma responsável, vou ter que ter comercial, vou ter que vender, né? Então a escola é boa, porque ela vai, arruma um aluno para mim, arruma empresa, né? E eu dei aula em grandes empresas, então assim, como é que eu ia chegar nessa grande empresa se não fosse escola? E na verdade eu consigo chegar nas grandes empresas, né? Agora eu tenho que aprender. Então, eu falei assim, tá vendo, né? Se eu tivesse. E a época que eu abri minha empresa era isso, assim. Ainda continua, né? Você sabe disso. E qual que é a minha maior barreira? É me vender, né? Então, eu acho que eu daria esse conselho: aprenda a se vender, né? Seria o conselho principal ali se fosse voltar no tempo. E tem mais uma que é a seguinte. Carol, se você pudesse escrever num outdoor uma frase que todas as pessoas do mundo seriam capazes de ler essa frase, qual frase você escreveria? Acho que assim, eu lembro que
que eu sigo, assim, para mim, que eu levo para minha vida, que é isso que eu falei antes, né? Eu aprendo para ensinar. Então, eu acho que assim, aprenda para ensinar. É o que você está trazendo para o mundo com o que você está fazendo, né? Eu acho que essa frase, ela engloba não só o que você está trazendo para você, mas o que você está colocando no mundo, né? Como é que você está deixando facilitando a vida de outras pessoas, deixando o mundo melhor, né? Eu acredito muito, e aí por isso também que eu continuo nessa carreira, educação, né? Que é o que eu acredito, né? A educação, ela permite que pessoas, cidades, municípios, estados, países prosperem, né? É isso que vai levar a humanidade, né, a prosperar. Então, eu acho que assim, eu aprendo para ensinar. Então, eu acho que é isso que... né, o que você está aprendendo, o que você já aprendeu, tá? Como é que você leva isso para o mundo? Na sua atuação profissional, né? Seja tendo um curso online, né? Ensinando, mas como é que você coloca isso? Como é que você serve no dia a dia, né, de Deus, a sua família, a sua área, o seu redor, a sua comunidade, como é que você transforma isso? Então, acho que essa seria a, a tradução dessa frase para mim, né? Que talvez precisaria colocar vários fine print ali embaixo explicando o que seria, mas eu acho que é isso que traduz para mim o aprender para ensinar. Legal. Carol, eu costumo dizer que as pessoas elas têm duas habilidades. Existem duas habilidades que eu percebo em pessoas de sucesso, né? A primeira delas é a habilidade de começar e a segunda é a habilidade de continuar, né? E você é uma pessoa que começou um relacionamento de negócio com a gente através da mentoria, primeiro da imersão, depois para a mentoria, né? E segue com a gente. E está com a gente já quase 2 anos, né? 2 anos fizemos 2 anos juntos já. Vai fazer feito 1 ano e meio. 1 ano e meio, né? Tá indo para completar. E completar o segundo ano. E eu tenho uma pergunta direta assim para você, que é o que fez você escolher a mentalidade empreendedora para caminhar junto, né? Te auxiliando e tudo mais. O que faz você continuar com a gente? O que fez, Pedro, na época, eu estava fazendo... Quando eu entrei pro digital, eu não conheço nada desse universo, meu Deus. É a coisa, né? Eu sempre vou aprender alguma coisa. E aí eu estava fazendo, fiz o curso de marketing digital, fiz alguns outros cursos. E uma coisa que, na sua palestra que você falou, que eu acho que conectou muito, foi com os valores, né? Então, e a forma de apresentar. Então, assim, tudo que você colocou naquela 1 hora de live que eu assisti dentro dos que eu tava, assim, gente, nessa 1 hora, tipo, se eu tivesse feito, né, um outro curso, só essa 1 hora já valeu, né? Então, porque foi ali que realmente mudou a minha mentalidade de por que eu tô fazendo isso? Então por que eu tô aqui? Por que eu vou continuar aqui? Por que eu tô investindo nisso? Eu sempre investi muito. Educação para mim assim, é um investimento reto, né? Então, assim, eu sempre investi em educação. Até hoje, por exemplo, tô fazendo me inscrevi para o curso que vai começar em outubro de experiências de aprendizagem, né? Uma plataforma nova que a gente tá vendo aí. Então, eu falei assim, vou aprender como é que é. E aí, então isso para mim é um valor muito grande. E também, quando eu entrei na imersão, eu acho que o que mais conectou foi assim, por que eu vou seguir? Porque a imersão foi 2, 3 dias meus. Mas por que eu vou investir numa mentoria, né? E para valer mesmo. Eu já tinha feito outra mentoria antes, que não tinha dado resultado nenhum, que assim, foi mais do mesmo, sabe? Não me levou a nada, assim, sempre aprendo alguma coisa, acho que a gente sempre agrega alguma coisa, mas não tinha aquele drive de execução. E aqui eu acho que eu vejo, o que eu tenho na mentoria, é tanto a mentalidade em si, que para mim, parte técnica, que é aquilo que a gente falou, eu tô indo, né? O que faltava para mim é a mentalidade, é o drive de olhar como um negócio, de me olhar como um empreendedor, de olhar isso como algo escalável. Não só um extra que eu faço além da minha carreira de executiva. Então, eu acho que esse, para mim, foi o principal. E é o que conectou, eu falei para você, né? A mentoria valeu para mim no dia do planejamento. Que era algo que eu nunca tinha tido antes nos outros programas.
que era o direcionamento, né? Então, a sessão de planejamento valeu todo o investimento da mentoria, que era um norte, um direcionamento de para onde que eu vou, como que eu coloco isso com o negócio, né? Qual que é as estratégias? Porque a gente tem, além das partes técnicas, da ajuda técnica da sua equipe, das ferramentas, etc. Quem está ali, né? Então, o networking de quem está ali. E a mentalidade que a gente tem de estar todo mundo na mesma página, todo mundo crescendo e todo mundo entrando no negócio. E eu continuo justamente por isso, né? Eu acho que e vou continuar justamente por isso. Acho que o grupo que a gente está, todo mundo que está ali, é todo mundo num nível que é o nível que eu quero estar aqui para cima, né? Então, eu acho que esse é o principal. E as conexões, né? Então, muita coisa que eu fiz nesses últimos tempos feio de conexões que a gente faz na mentoria, né? Então, trabalhar com outras pessoas que estão ali, né? Agregando no projeto delas, elas agregando no meu projeto, aprendendo juntos, e e montando o negócio juntos. Então, eu acho que esse é o principal ali esse networking que a gente tem, essa conexão e o acesso, né? A você, acho que muita gente acaba tendo. Você tem um mentor, você tem uma mentoria muito grande, o acesso acaba ficando muito mais distante. A gente tem um acesso muito bom. E a sua entrega é incrível. Então, a entrega da equipe. Acho que esse é o que me faz continuar e manter esse relacionamento. Mas o principal, acho que é a mentalidade. Acho que para mim era o que eu precisava, que era aquilo que eu falei. O bloqueio das vendas. Bloqueio de acreditar. Quebrou isso, né, Carol? Agora você tá vendendo. Quebrou, né? Hoje estou vendendo. Mas foi. E aí é uma outra coisa, né? Por exemplo, das conexões, um outro mentorado, que é especialista em vendas, né? Então, que aí tem me ajudado um monte. Então, esse poder do grupo é excelente. Que legal, Carol, que legal. Muito bom. Carol, pra gente fechar, suas considerações finais e como que a galera pode se conectar com você aí nas redes sociais e tudo mais. Perfeito. Bom, Pedro, obrigado pelo espaço, né? Obrigada pelo convite. Eu espero que o pessoal tenha aproveitado, né? O universo online, eu acho que o pessoal fala, tá saturado. Não existe. O seu conhecimento precisa estar no mundo, né? Sempre tem a sua forma de ensinar, e aí a melhor forma que você pode colocar isso, né, para o mundo é pelo online, pelo digital. Então, eu espero que tenha inspirado alguém para começar a dar esse passo e trazer e vir para esse universo que é educação online. Para me achar é o meu Instagram, Carolina Zupardi, meu nome, né? Você vai colocar, não sei se tem outra Carolina Zupardi no Instagram, eu acho que não. Mas tá lá, me falta a melhor forma. E o meu site também tem o meu e-mail direto, então, que é carolinazupardi.com, mesma coisa, né? Então mas pelo direct do Instagram é a forma mais fácil de me encontrar, e eu sempre respondo, sempre estou por ali. E vai ser um prazer conectar e conversar. Que legal, muito bom. Galera, essa foi a história da Carol Zupardi. Tem feito aí um trabalho muito legal nessa área da educação online. Muito bom poder bater esse papo com você, Carol. E você que está ouvindo a gente aí, escutando, assistindo, né? Se você está vendo esse em vídeo, o que você precisa fazer agora, você já sabe. Se acompanha nosso podcast, você já sabe. Tudo que você precisa fazer agora é tirar um print dessa tela ou uma foto. A gente vai até dar um sorriso aqui, ó. A gente é ventríloco, eu sou bem ventríloco, Carol. Não, vou dando um sorriso aí, pra dar tempo da pessoa tirar uma foto. Boa, tirou a foto aí. E marca a gente, ó, @CarolinaZupardi, @PHMQuintanilha, tá bom? Com a hashtag Educação Online. Educação Online. E aí você sabe, a gente vai saber que você veio desse episódio, a gente vai poder se conectar com você, tá? Posta essa foto, marca a gente lá. E se você gostou desse episódio, compartilha com 5 amigos. Se você não gostou, compartilha com 5 inimigos. Mas manda essa mensagem mais longe e vamos que vamos. Beleza? Então é isso, um grande abraço e até o nosso próximo episódio. Valeu! Tchau, tchau!